Olá, pessoal, boa noite. E aí, pessoal, vocês estão ouvindo aí uma música de primeira grandeza aí, Whiplash, quem viu esse filme deve curtir. E aí, Vivi, bem-vinda, boa noite Solange. Olá, Grace, tudo bem? O pessoal está chegando, a gente vai se divertindo aí com esse jazzinho aí bacana. Oi, Fran, bem-vinda também. Legal, Solange, vai acompanhando pelo celular aí também, beleza. Bom, enquanto o pessoal vai chegando, sempre lembrando aí que essa live, Grandeza e Realização, é uma iniciativa de criar um ambiente para a gente discutir coisas que possam vir dos nossos princípios, dos nossos valores, dos recursos internos que a gente tem, até num certo contraponto desse discurso predominante de sucesso e riqueza. E a coisa tem ido bem, tem sido divertido, as pessoas têm gostado, e eu estou muito feliz com essa experiência. E hoje, live número 41, continuação da live número 40, onde falamos aí de liberdade e apropriação da verdade. Hoje é a live número 41, liberdade e apropriação da verdade 2, continuidade da live da semana passada. Beleza, o pessoal está chegando, a música acabou, já fizemos a introdução aí. Deixa eu dar uma boa noite aí para o Eduardo Marques, que chegou, bem-vindo, Edu. Denise Rugani também, Karina Abreu, grande Ricardo chegando aí também. Legal, pessoal. Então, acho que a gente já pode ir começando a nossa... Opa, minha irmã também chegou, Rosângela, bem-vinda, Rosinha. Então, a gente pode ir dando início aí a nosso bate-papo, lembrando o que a gente conversou na live passada, né? E é difícil fazer um retrospecto de tudo, porque muitas coisas foram ditas, muitos insights foram estabelecidos, e vou procurar me lembrar de tudo que a gente conversou, e vocês também fiquem à vontade para lembrar. Mas nós falamos de liberdade, né? Falamos de verdade, entendendo que talvez esses sejam os dois grandes, principais valores dos seres humanos, né? A liberdade, com certeza, a verdade talvez seja algo que as pessoas procurem, mas quando encontram podem se assustar um pouco, né? É bem comum as pessoas quererem a verdade, mas quando encontram com ela, isso assusta um pouco, né? Então, ao invés de a gente ficar falando muito da live passada, a gente vai seguir daqui procurando entender que, talvez nos dias de hoje, em função do mundo ser como ele se apresenta, o conceito de liberdade e o conceito de verdade seja um conceito muito pessoal, né, muito individual, de algo que você dê um significado e, com isso, você encontre a tua liberdade, né? Você encontre, né, até fazendo aí uma alusão aí a um expoente, talvez um dos maiores expoentes da nossa espécie aí, ao encontrar a sua verdade pode te libertar, né? Então, conhecereis a verdade te libertará. Mas isso não exime a dor do processo. Às vezes, a verdade vem e ela traz um elemento muito grande de dor. Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui para o Rafael Binac, que está falando lá da região de Cafelândia. Beleza, Rafa? Bem-vindo aí. Adriana Spadari também, bem-vinda, Adriana, tudo bem? Gerivaldo Primo também, lá da região do Paraná. A Déia, minha prima, chegou, bem-vinda, Déia. E a Solange Amanda aqui, ó, a mim o que assusta é a falta de verdade e falta de liberdade. E com isso dou uma boa noite aí para o Chico também, que acabou de chegar. Chico com presença frequente aí nas nossas lives, então, né? Então, Solange, o que te assusta? A falta de verdade e a falta de liberdade para quem? Se for para você, tudo bem, mas se for para os outros, né, às vezes as pessoas preferem viver numa prisão e preferem viver numa mentira, né? E em que sentido por que motivo isso deve me assustar quando alguém decide viver na prisão e na justiça, na prisão e na mentira, né?
Então, mas para você, se te assusta a falta de verdade e a falta de liberdade, você pode então buscar sempre a verdade e buscar sempre a liberdade. A questão não é, na verdade, buscar a verdade ou buscar a liberdade, mas o preço a pagar por isso. E aí a gente pode então começar já com essa provocação da Solange a dar a dar um pontapé inicial. As pessoas querem a verdade, mas nem sempre querem pagar o preço por ela. E as pessoas querem liberdade, mas nem sempre querem pagar o preço pela liberdade. Vê se essa reflexão faz sentido. Percebe? Eu tenho feito, como vocês sabem, né, trabalhos em empresas, né, lidando com pessoas, e na nossa live de hoje tem várias pessoas que trabalham comigo nos projetos que eu desenvolvo junto com essas pessoas aqui, e as pessoas querem uma liberdade, mas não querem pagar o preço da liberdade. Então, às vezes, vale mais a pena a pessoa se manter presa num trabalho, se manter presa numa empresa, se manter presa a um chefe, porque ali ela tem um dinheiro, ela tem um salário, ela tem uma condição de, fora daquele momento, exercer um certo grau de liberdade. Mas ela diz que, Luiz, eu adoraria sair daqui. Mas o preço a pagar é muito alto, né? Então, a gente poderia estender esse assunto por várias vertentes. Mas eu, hoje, estava pensando em trazer algumas referências, né, de liberdade e também de verdade para algumas pessoas ilustres aí, que a gente chama de filósofos, que podem nos ajudar nessa reflexão. Então, por exemplo, para ter uma menção, né, uma fala mencionada, uma fala atribuída a Platão, que ele diz que sua liberdade é uma ilusão torpe da realidade. Há um ideal único possível de seguir, né? Essa afirmação ela é simples e complexa, né? Quando ele diz que a sua liberdade é um ideal, é uma ilusão torpe da realidade, há um ideal único possível de seguir, ele diz que só um caminho existe, né? E que a verdade é única. Já Aristóteles, ele diz que a sua liberdade deve estar em acordo com o que o universo espera de você. Então ele tira de você o conceito da liberdade. Mas Kant já vem com outro conceito. Ele diz que sua liberdade equivale a quanto, na verdade, essa afirmação que eu vou falar agora não é de Kant, é de Maquiavel. A sua liberdade equivale a quanto poder você tem. E se for preciso, tire-a do outro para manter a sua. Olha que coisa maquiavélica, né? Kant já diz que a liberdade somente é possível privilegiando o bem comum. Kant já envolve um conceito de moral coletiva, né? E Nietzsche já fala que liberdade é exercer a sua vontade de poder, não exercê-la é renunciar à liberdade e tornar-se decadente. Então, para Nietzsche, liberdade é poder. E para Sartre, ele afirma que você está condenado a ser livre. O que ele quer dizer com isso? Que ao escolher a liberdade, você pagará um preço. Entende? Então, são alguns conceitos para a gente colocar aí lenha nessa fogueira do que diga a respeito à liberdade. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Alice, que está chegando aqui. Bem-vinda, Alice. Para a Márcia Barduco também. Bem-vinda, Márcia. Para a Marisa Hernandes. Para a Grace Pérez, também está chegando. E para o William Andrade Ferreira, que também entrou aqui agora. Tá? Então, aí, alguns conceitos de liberdade na visão de alguns filósofos. E a gente pode também procurar entender, procurar observar o que seria a verdade, né, para alguns filósofos também, né? E aí é um conceito também relativo, né, porque os filósofos, cada um tem a sua visão e cada um tem a sua percepção do que é a verdade, né? Mas tem um conceito, assim, um contraponto entre verdade ou sobre a verdade, à luz de alguns filósofos, que diz o seguinte:
existe deixa eu ver como é que eu vou colocar isso aqui. Existe verdade e existe a verdade, né? Então, quando se fala na filosofia, né, para alguns filósofos, em alguns momentos, isso é um pouco delicado de falar, para descobrir o que é verdade para a filosofia, é importante a gente encontrar o conceito, né? O que a gente entende por verdade. E aí tem algumas linhas que dizem que a verdade ela é reconhecida através do sistema de valores, que passa pelo conjunto, né, ético e moral. Ético nas práticas, né, ético nas atitudes e moral no código daquela sociedade. Então, nesse sentido, tem um conjunto de coisas que compreende o que seria a verdade. Aí existe um conceito que atenua, flexibiliza, e um conceito que endurece o conceito de verdade. Um é o que chama de relativismo moral, que faz com que a verdade seja algo vinculada à moral de um determinado grupo. Então, a verdade num determinado grupo significa uma coisa. A verdade em outro grupo significa outra coisa. Talvez estejamos vivendo hoje momentos e épocas e dias em que a verdade é relativa. A minha verdade pode ser diferente da sua, a verdade de um grupo de pessoas é diferente da outra. Nas empresas onde eu trabalho, é nítido verificar que a verdade do grupo de diretores é diferente da verdade do grupo de gerentes, que é diferente da verdade do grupo de coordenadores ou supervisores. Porque eles veem o mundo de maneira diferente. Agora, quando a filosofia chama o conceito de dogmatismo, ela já estabelece uma verdade como um caráter absoluto, ou seja, é isso para todo mundo. Ou seja, é indiscutível, não tem negociação. Então, eu estimularia que a gente fosse conversar sobre esses dois termos, esses dois conceitos, à luz do que você acredita que seja. O que é verdade para você, o que é liberdade para você. Deixa eu dar, então, até para dar tempo das pessoas chegarem aí, dar um boa noite aqui para quem, que eu não falei ainda, para a Fernanda Lima, que chegou, para a Branca também, minha prima, para a Maria Liosa, que está sempre presente por aí, né? A Leise chegou de novo, e a Denise fez um comentário que é o seguinte: olha, acredito que a verdade, em certo momento, como em casos de empresas, quando descobrimos maus feitos de amigos e superiores, deve ser dita, quando sabemos que isso poderá afetar negativamente um grupo de pessoas, independentemente do que possa ocorrer conosco, por exemplo, uma demissão. Bom, aí, Denise, eu tomaria um cuidado de entender se o que você chama de verdade é o que o outro também chama de verdade, né? Principalmente nesse ambiente corporativo, onde o conceito de verdade é cada vez mais relativo e cada vez menos absoluto. Eu não sei, assim, você deve ter exemplos, você já mencionou essas suas experiências em empresas aqui nas lives diversas vezes, e talvez isso esteja muito mais afetando tuas crenças do que teus valores. É importante pensar nisso, né? Porque a verdade ela será verdade de uma maneira enfática e factual quando ela for reconhecida por todos. Mas se for uma coisa que só você acha que é verdade e todo mundo acha que não é, aí é um cuidado com a questão das crenças, entende? O Chico fala aqui, ó, o Rudolf Steiner escreveu um livro sobre a liberdade. Sim, né? Ele escreveu um livro sobre liberdade e a própria teoria dele, né, a própria filosofia de educação do Steiner fala de liberdade. Mas mesmo assim ele tolhe um pouco quando ele diz que quando ele regula, por exemplo, algumas práticas esportivas dentro da linha, né, de educação da escola Waldorf, onde esportes que você use as pernas, por exemplo, como principal elemento, o futebol, por exemplo, ele entende que não é uma boa prática, e isso tolhe um certo conceito de liberdade também, e até mesmo um certo conceito de verdade, né? Então, veja, por mais que eu tenha provocado, né, citando alguns filósofos, citando alguns conceitos de verdade,
e conceitos de liberdade, a minha provocação e o meu convite a você é que você crie o seu conceito de liberdade e o seu conceito de verdade. E talvez um esteja conectado com o outro, né? Quando para mim liberdade é eu tomar decisões e fazer as coisas de acordo com as minhas escolhas, não tenha dúvida que no momento em que eu tomo uma decisão e faço uma escolha, eu procuro atender aquilo que me torna verdadeiro. E o indicador que eu tenho para medir isso é a minha paz de espírito, a minha paz interior, a minha consciência tranquila. Por mais que às vezes eu faça coisas que eu, em princípio, não gostaria de fazer, mas uma vez tendo decidido fazer, porque não que eu goste, mas porque é preciso fazer, eu continuo em paz. Então, às vezes as pessoas dizem, a liberdade é fazer o que dá na cabeça. Até já mencionei esse exemplo aqui em outras lives. Então, fazer o que dá na cabeça é fazer o que eu gosto, as loucuras que eu gosto. Mas às vezes é importante a pessoa entender que ela tem que fazer aquilo que é preciso fazer, e não o que eu gosto de fazer. E quando ela escolhe fazer o que precisa ser feito, então ela está atuando com liberdade para fazer suas escolhas. Esse é um ponto de vista também. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Cláudia Bruneta, que chegou, para a Verônica Winter também, para a Camila Dias, para a Valquíria Marcelo, boa noite, Valquíria, para a Tágila. Oi, Tágila. Bem-vinda. Que legal que você está aí. E a Márcia fala o seguinte, boa noite, Márcia. Liberdade é espontaneidade e autonomia, né? É um conceito, né? É claro que espontaneidade e autonomia também são palavras, era legal procurar entender o conceito de espontaneidade e autonomia, né? Senão a gente troca uma palavra por outra, e aí a gente continua meio que no subjetivo, né? Quando eu procuro dizer que liberdade é a minha capacidade de tomar decisões de acordo com as minhas escolhas, eu estou criando um conceito para a liberdade, né? Mas se você quiser, Marcinha, manda aí o teu conceito de espontaneidade e autonomia dentro desse contexto de liberdade. E a Fran fala o seguinte, verdade para mim é o que me liberta, seja na dor ou no prazer. Já a liberdade é escolher o que me ajuda a ser feliz. Aí, tá aí um conceito, né? Tá aí um conceito. Verdade para mim é o que me liberta. Seja na dor ou no prazer. Ou seja, se algo está te aprisionando e você se liberta daquilo, ainda que isso te gere dor, pode ser a verdade, e se aquilo está te aprisionando e aquilo te liberta, ainda que gere prazer, também pode ser a verdade. Já a liberdade é escolher o que me ajuda a ser feliz, ainda que essa escolha possa trazer também dor. Então as pessoas acreditam que verdade e liberdade só traz prazer, e nem sempre, eu diria que quase nunca. Por isso que a questão não é buscar a verdade nem a liberdade, mas pagar o preço de obter isso. E aí a coisa pega. Deixa eu dar uma boa noite para o Rony também, que chegou agora. Boa noite, Rony. Se não estiver enganado, foi seu aniversário por esses dias, se não me engano, no domingo. Se eu estiver certo, parabéns, viu? O Chico fala aqui, perfeito ter liberdade de fazer escolhas, é um conceito, né? Dá uma boa noite para a Kelly Bright, quando vem que chegou. Então, veja, no dia a dia nosso, ainda que aqui parado, conversando e discutindo sobre essas coisas, os conceitos venham à tona, a gente discute e tal. Mas eu queria te convidar a pensar no seguinte, como é que você poderia viver o seu dia 7 de junho, que é amanhã, 6 de junho, que é amanhã, quarta-feira, e nesse dia de amanhã, você viver um dia em verdade e em liberdade. Percebe? Amanhã, por exemplo, você deverá levantar e deverá ir para o trabalho. A minha pergunta é, você vai para o trabalho porque você tem que ir ou você vai para o trabalho porque você quer ir? E se você respondeu, eu vou porque eu quero ir, você poderia exercitar o direito ou o dever de não ir. E você estaria praticando a sua verdade. Qual é a sua verdade? Você vai para o trabalho porque você quer, portanto você está alinhado com a sua verdade, ou você vai porque tem que ir, porque na verdade você gostaria de não ir? Percebe isso? Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Thiago Alves, que chegou, para o Fabiano também, lá de Alim Paraíba, bem-vindo, Fábio. A Márcia fala que autonomia para gerir a sua vida e espontaneidade agir naturalmente de acordo com a sua verdade. Bom, na verdade não é minha vida nem minha verdade, é a sua vida e a sua verdade. Ok, beleza. O Rony fala aqui, legal, legal, então acertei, foi seu aniversário, beleza. E a Kelly fala, desafio diário, viver em verdade com liberdade. Então,
Esse é o desafio, e não pela busca disso, mas pelo preço a pagar. Muitas vezes a liberdade convida você a abrir mão de algo. Muitas vezes a verdade convida você a machucar alguém, às vezes até a si próprio, né? Então, a verdade e a liberdade como valor, ela está totalmente ligada a crenças e está totalmente ligada às emoções. Por isso que eu gosto muito daquela ideia de estudar, cada um de nós poder estudar as suas próprias emoções, suas próprias crenças e os seus próprios valores. Porque pessoas querem ter os valores, mas nem sempre querem pagar o preço deles. E é caro viver por valores. Deixa eu dar uma noite para o Sérgio Rodrigues, que chegou agora aqui também. E a Denise fala aqui, ó, ontem eu estava conversando com uns amigos sobre verdades dentro do mundo corporativo. E duas pessoas tiveram visões diferentes. Um, com família e filhos pequenos, com medo de demissão, preferiu se omitir a se deparar com desvios superiores dentro da empresa. Já o outro, jovem e sem independente, teve um caso similar em um banco de grande porte, detectou um caso de desvio de superiores. Fez relatório e passou para a chefia. Sabe o que ocorreu? Pediram para ele fazer apenas o trabalho dele para manter seu emprego. Isso é coerção. Então, você tá vendendo, Denise, o que você comprou. E as histórias têm sempre, pelo menos, dois lados, né? Eu leio o teu relato aqui, leio o que te contaram, e imagino que ao pedirem para ele fazer apenas o trabalho dele, e para ele manter o emprego dele, ele tem o direito de dizer, não, eu não vou fazer apenas o meu trabalho, eu vou fazer o meu trabalho e vou lutar por essa verdade. A pergunta é, ele está disposto a, vivendo por essa verdade, pagar o preço, que pode ser uma possível demissão? Esse é o ponto. Né? Se é coerção, se não é coerção, aí é um conjunto de coisas que eu e você não vamos poder avaliar, porque a gente não está lá dentro. Essa questão também de... Eu tive experiências com pessoas, comigo também, mas com pessoas que... O mesmo cenário que você falou, olha, uma pessoa com família, filhos pequenos, achou, botou na cabeça que ele tinha que tomar um risco e empreender, porque ele tinha família e filhos pequenos. O outro, por ter família e filhos pequenos, tomou a decisão de se omitir e ficar preso àquela pequenez daquilo que ele tinha, porque ele tinha filhos e uma família e filhos pequenos. Então, vê, o que determina a decisão de uma pessoa não é o fato dele ter uma família e filhos pequenos, mas o que ele vai fazer com isso. Porque quando eu tomei decisão de sair do mundo corporativo, eu tinha filhas pequenas, com 4 e 3 anos de idade. Né? E hoje elas estão grandes e sobreviveram, e estão felizes aí. Mas elas perceberam uma evolução no pai delas de viver uma verdade e de viver uma liberdade, que elas hoje podem se inspirar nisso de uma certa maneira. Tanto é que uma já está trabalhando, a outra está indo para a Austrália no ano que vem. Então, esse é o ponto. Quando uma pessoa com família e filhos pequenos se acovarda, ele está se aprisionando e está aprisionando a família e os filhos pequenos, criando um exemplo acovardado. Percebe o que eu quero dizer? Isso que eu estou falando é forte pra caramba. Eu conheço muitas pessoas que têm um potencial absurdo de desenvolvimento, mas estão presas num conceito de prisão e de mentiras. Vivendo uma vida de mentiras e aprisionado nessa vida de mentiras, porque nessa vida de mentiras ela encontra o conforto momentâneo para viver o momento presente. Isso é um perigo. Isso talvez seja a pior das prisões. Deixa eu dar uma boa noite aqui para o Eduardo, aqui, meu primo, lá de João Pessoa. Bem-vindo, Edu. A Branca está aqui também. Isabela Lustosa também, lá da região de Foz do Iguaçu, se não estiver enganado. Deli Ribeiro falando aqui, boa noite. Boas colocações a respeito da verdade, sabendo que é uma palavra complexa, que pode ser entendida e interpretada de várias formas. Com certeza, o Deli. Por isso que a ideia é nós discutirmos aqui e não determinar o que é a verdade ou o que é a liberdade, mas que você, eu e cada um de nós crie seu próprio conceito e se sinta em paz com isso. Percebe? Eu tenho conversado com muitas pessoas no mundo das empresas aí, e claro que o meu trabalho me convida, e eu me convido a conversar com o humano que a pessoa empresta por cargo. E outro dia, conversando numa empresa, o assunto foi para um lado que não tinha muito a ver com o trabalho dela, mas tinha tudo a ver com a vida dela. E como ela lidar
com a escolha sexual do filho, que escolhe por uma relação homoafetiva, e um filho esse que é um filho adotivo. Ou seja, coloca muitas coisas em xeque dentro da crença dessa pessoa e dentro do que ela entende como verdade. Entendeu? E é uma discussão sobre crenças. O que é verdade para ela, o que é verdade para o filho dela. E o que ela quer para o filho dela? Que ele observe a verdade dela e atenda, ou que ele busque a verdade dele e seja feliz? Nesse mundo relativo que nós vivemos, de tanta diversidade, se você não tiver seus próprios conceitos, você vai viver os conceitos dos outros. Aí é perigoso. Deixa eu dar um beijão aqui no Eduardo, meu cunhado, que chegou aqui também. Bem-vindo, Du. Galera falando isso aí, concordo plenamente. A Denise fala aqui, ó, essa prisão na vida de mentiras não faz bem para ninguém. Ah, Denise, aí, ó, de novo, né, eu fico, né, você sabe como é. Não faz bem para ninguém sob o seu ponto de vista. Eu conheço pessoas que vivem na mentira e estão felizes lá. Ela atribui que isso a faz bem, ela quer viver naquela mentira. E se ela puder morrer naquela mentira, ela morrerá feliz. Eu estou errado nisso, Denise? Presta atenção. Cuidado, pessoal, com essas generalizações. Cuidado para você não querer impor a sua verdade ao mundo. Quando a Denise escreve, essa prisão na vida de mentiras não faz bem para ninguém. Está falando de você, Denise, não é de todo mundo. Nada melhor que poder deitar a cabeça do travesseiro e ficar em paz. Para quem isso? Tem pessoas que adoram ficar inquietas no travesseiro porque ele fica articulando, fica maquinando, fica pensando que merda que ele vai fazer a partir de agora. Entende? Então, cuidado com essas generalizações, pessoal, de achar que a sua verdade, a sua liberdade, os seus valores são os valores de todo mundo. E é por isso a arte do relacionamento. Os relacionamentos se dão, eles se conectam quando os valores estão aproximados. Ainda que as crenças não estejam, mas os valores estão. E aí dá para discutir sobre crenças. Percebe isso? Faz sentido, Denise? Eu sei que você riu aqui, kkk, é verdade. Então, cuidado com essa armadilha de acreditar que o que você pensa é o que todo mundo deveria pensar. E aí isso torna os relacionamentos, às vezes, aprisionados. Relações baseadas no medo, ao invés de relações baseadas no respeito, na igualdade, na integridade, no único compromisso de ambos que se relacionam se desenvolverem. Aliás, pessoal, essa é uma bela palavra para a gente colocar aqui nesse nosso contexto. Né? Deixa eu dar só uma boa noite aqui para o Márcio Antônio, que chegou aqui agora. Não tinha falado com ele ainda. Essa palavra desenvolver. Imagina, por exemplo, uma maçã embrulhada num papel, naquele papel filme de cozinha. Né? Quando a maçã está envolvida por esse papel filme de cozinha, o que acontece com essa maçã? Ela não é capaz de, envolvida com esse papel filme, usar todo o seu potencial de, por exemplo, me alimentar, alimentar você, alimentar alguém. Porque ela está envolvida com esse papel. E como é que nós podemos liberar, olha só isso, pessoal, como é que a gente pode liberar ou libertar o potencial de uma maçã? Tirando esse envolvimento que a envolve, desenvolvendo, né? Tirando o papel filme, de tal forma que sem aquele véu, sem aquele papel filme, sem aquela película, ela possa exercitar todo o seu potencial de alimentar uma pessoa. Aí a maçã está plenamente desenvolvida. Então, veja, desenvolver pessoas é tirar o que as envolve e, ao envolvê-las, turva a sua visão de mundo. Turva o significado que ela dá para as coisas. Então, pessoas que dizem assim, se eu tivesse 5 mil reais, eu poderia fazer uma viagem. E essa pessoa está envolvida, totalmente envolvida. Ela tem uma película que diz o seguinte, sem 5 mil reais você não faz uma viagem. E tem pessoas que já desenvolvidas, sem esse envolvimento, sem essa película, pensam o seguinte, bom, com os recursos que eu já tenho, como é que eu consigo fazer uma viagem? Então, uma foca no meio, a outra foca no fim. Uma foca nos recursos, a outra foca no resultado. Isso é uma diferença de verificação de liberdade e de verdade.
A pessoa livre, ela é independente, então ela pega os recursos que ela tem e viaja. A pessoa aprisionada, ela depende, então ela sempre vai criar uma condição. Ah, se eu tiver isso, eu sou feliz. Ah, se eu fizer assim, se eu fizesse isso, eu poderia ser feliz. Ah, na teoria, a prática é outra. E ela cria uma justificativa que a aprisiona. E se com isso ela ser feliz, vai fazer o quê? Percebe isso? A Denise fala aqui, ó. É mesmo. Aí, de novo, Denise, ó. Vemos pessoas fazendo atrocidades, vivendo tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Vemos quem, mulher? Você vê isso. Assume a tua responsabilidade no processo. É mesmo, Binato? Eu vejo pessoas fazendo atrocidades e vivendo tranquilamente como se nada tivesse acontecido. E é uma atrocidade pelo teu ponto de vista. Pelo ponto de vista dela pode não ser. Entende? Cuidado com essa armadilha. Cuidado com isso. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Isabel Silveira. A Solange falou aqui, fantástico isso, já valeu a live. Dalmaso também chegando. Izinha, minha prima também. Opa, a família está em peso aqui hoje, hein? Que bom, Izinha. Bem-vinda aí. Então, veja, a tua maior liberdade, ela vai estar na sua mente. Quando a gente busca entender um pouco, conhecer um pouco a história do Mandela, por exemplo, até já mencionei isso aqui, na história dele é muito vibrante, é muito impactante a ideia de que ele ficou preso por 20 e poucos anos, 27 anos na ilha de Robben, ali na África, mas ele diz, o que ficou preso foi o meu corpo, a minha mente estava livre, e eu trabalhei a minha mente para quando eu saísse dali, eu cumprisse a minha visão, que era de me tornar um líder na África do Sul. Né? Outro dia eu vi um filme, que eu não estou me lembrando agora qual que que a pessoa falava a mesma coisa. É um filme de um assalto, um roubo a um banco, com Clive Owen e com o Denzel Washington, que o assaltante ele planejou dentro da prisão essa ação. Então, você pode ter o seu corpo livre, mas a sua mente aprisionada. E aprisionada por uma vida baseada em mentiras, aquela história do eu idealizado, que a gente já falou aqui também. E você pode ter o teu corpo preso e uma mente livre. Um exemplo desses que a gente viu recentemente que faleceu é Stephen Hawking. Ele estava preso naquele corpo dele. O corpo dele não tinha mobilidade, mas a mente dele não tinha limites. O cara estudou o universo, ele escreveu sobre isso, preso a uma cadeira de rodas. É isso aí, Fran, esse é o filme Inside Man, o plano perfeito. Então, veja, o teu conceito de liberdade, ele é interno ou ele é externo? A liberdade tem a ver em você ser capaz de imaginar um futuro. Pessoas que têm um conceito de liberdade internamente estabelecidos, elas conseguem se ver no futuro. Elas conseguem imaginar qualquer coisa no futuro. E pessoas que acreditam que a liberdade está fora, elas não conseguem ver o futuro, porque elas vão ver uma liberdade relativa. Uma liberdade que vai depender do que vai rolar, vai depender do que vai acontecer. E sempre que você depende de algo, você depende. No que você depende, você não governa, você não lidera. E tem pessoas que preferem assim, porque o preço é mais barato. Quando você decide, ou quando eu decido viver uma vida onde eu busco o meu sustento no meu trabalho, independentemente de um salário, é claro que eu corro mais riscos. Mas é óbvio também que eu devo viver muito mais emoções e devo expandir o meu espectro, devo expandir minhas experiências a um nível que eu não expandiria se eu estivesse preso no emprego, preso num trabalho, e não tem nada de errado. A pessoa estar no emprego, estar numa posição, num emprego X, que seja, não tem nada de errado nisso. O errado é ela achar que ali é o único lugar que ela é capaz de ser feliz. Quando a pessoa acredita que ali é o único lugar que ela é capaz de ser feliz, ela já trancou a prisão e jogou a chave fora. Ou seja, ela não é livre. Ela depende daquela condição para ser feliz. Se não houver aquela condição, ela é infeliz. E aí ela não tem nem a liberdade e nem tampouco a verdade. Então, turma, dá para trazer esse conceito para o dia a dia. O que eu queria te convidar é, ao longo do dia de amanhã, e se você quiser depois comentar isso no Face, aí na fanpage, ou no inbox, ou no meu WhatsApp, que seja, se você tiver, ou se não tiver, você pode mandar pelo Messenger mesmo, a tua experiência de viver um dia com esse conceito de liberdade e de verdade com você. Sabe? Compartilhando com pessoas,
E a verdade, ela pode ser dita de várias maneiras. Você pode dizer a verdade para pessoas de várias formas, né? E você tem recursos para isso. Recursos verbais, recursos não verbais, entonações, frases que preparam o terreno. Eu tenho feito um trabalho em algumas empresas, e algumas pessoas estão aqui presentes hoje, aonde eu chego para a pessoa e falo assim, olha, eu preciso te falar uma coisa, mas me ouça com todo o amor do mundo. E o que eu vou te dizer não é necessariamente a verdade, mas é uma versão dela, ou pelo menos a versão de onde eu enxergo. Perceba que você, com esses e esses comportamentos, atinge quais resultados. E a pessoa começa a se dar conta porque ela abre o franco dela para ela ouvir. Percebe? Mas, obviamente, eu também procuro criar uma condição para que ela me ouça e não para que ela resista. E, ao resistir, ela se prende. E, ao se prender, a verdade não chega para ela. Às vezes você fala a verdade para alguém, mas a pessoa é incapaz de escutar essa verdade porque ela não quer. Já viram situações como essas? Às vezes você quer entregar a verdade para a pessoa, mas a pessoa não quer ouvir a verdade, porque essa verdade vai doer. E na hora que ela se apropriar dessa verdade, a responsabilidade dela aumenta, e ela não quer mais responsabilidade, ela quer viver naquela vida dela lá. E, putz, não me dá muita liberdade, eu quero mais é que me digam o que eu preciso fazer da minha vida, entendeu? Aí a pessoa estabelece uma relação de dependência com o mundo. Pessoas interdependentes, que vivem uma vida porque querem viver, lidam com pessoas porque querem lidar, e isso é um treino, é uma carreira na vida, elas, né, acredito eu, né, por característica, elas gostam da liberdade e elas gostam da verdade. E elas pagam um preço caro por isso, mas não admitem nada menos do que a liberdade e nada menos do que a verdade. Então a ideia é você pensar sobre isso, né? E você, né? Quanto de liberdade você quer ter e quanto você está disposto a pagar? Quanto de verdade você quer acessar e quanto você está disposto a pagar? Quando a pessoa está disposta a pagar pela verdade, ela pergunta, o que você acha de mim? De 0 a 10, quanto você me avalia como teu pai, como teu marido, como teu companheiro, como teu namorado, como teu cliente? Fala a verdade para mim. E aí, se essa verdade for realmente uma verdade, aí ela tenderá a te libertar, porque você vai poder fazer o que você quiser com essa informação, vai poder melhorar, vai poder fugir, o que seria um equívoco, vai poder negar, o que seria outro equívoco, vai poder pensar e refletir sobre isso para ver o que dessa verdade você pode aproveitar e evoluir, o que seria um acerto. Percebe? Mas quantas pessoas não querem ouvir a verdade e, ao não ouvir a verdade, continuam presas naquele estado, né, envolvida naquelas crenças, envolvido naqueles véus, envolvido naquela ilusão de que a vida é assim e não tem jeito de mudar. O que é um equívoco também, né? Aí eu ouço aqui as palmas da Solange, né, da Rosali também, e a Denise fala aqui, opa, eu estou precisando desse tipo de introdução para conversar com um familiar. Vou tentar começar dessa forma, certamente teria uma atenção e abertura de coração maior. Então, Denise, beleza, você pode fazer isso, mas não tenta não, faz. Não, vou tentar começar dessa forma. Escreve assim, vou começar dessa forma. Não tenta não, vai e faz. O tentar te dá uma sensação de que você pode não conseguir. Então não tenta, faz, entendeu? Isso te bota com um pouco mais de decisão. E quando você fala, estou precisando desse tipo de introdução, assume a possibilidade de você, estou querendo esse tipo de introdução. Porque precisar você não precisa, mas querer você pode querer. Aí é um pequeno exercício de exercitar a liberdade e a verdade. Ou seja, opa, eu estou querendo esse tipo de introdução, ou melhor, opa, eu quero esse tipo de introdução para conversar com o familiar. Eu vou começar dessa forma. E certamente teria uma atenção e abertura de coração maior. Pronto. Eu já começo a ver mais liberdade e mais verdade no teu discurso. Você está assumindo a responsabilidade daquilo que te é lícito, daquilo que te é dado. Percebe? Acredito que nós nascemos muito para a prosperidade, né? E a prosperidade é um produto da consciência. A escassez e a sobrevivência é um produto do ego.
E liberdade e verdade tem a ver com abundância, tem a ver com prosperidade, tem a ver com consciência, e não com ego. O ego, é muito pouco provável que o ego consiga encontrar a liberdade e que o ego consiga enxergar a verdade. Porque o ego quer te privar da dor. O ego quer te proteger da dor. E às vezes a dor é importante para que você realize a verdade e essa verdade te liberte. Às vezes um não é libertador. Quando alguém fala, não quero fechar negócio com você. Porra, ótimo, vou buscar outro. Não quero mais viver com você. Ok, não era exatamente o que eu planejei para a minha vida, mas já que eu desejo e eu te amo, deixo você livre e vou então buscar a minha própria outra história. Mas quem tem coragem de viver isso de uma maneira plena? Quem está disposto a pagar esse preço? É um exercício, turma. Um exercício forte esse aí. Né? Vou dar uma boa noite aqui para o Toninho Spadari, que chegou aí. Beleza, Toninho? Já está frequentando já algumas lives aí. Então, pessoal, eu queria muito assim convidar você a fazer um exercício disso por um período da tua vida, que seja por 2 horas do dia de amanhã. Você viver 2 horas praticando a verdade da forma como você entende que ela é, praticando a liberdade da forma como você entende que ela é, e você observar a si próprio no que você pensa, no que você sente, no que você age, para que você comece a se perceber. Quem é você praticando a liberdade e a verdade, e quem é você, de maneira inconsciente, praticando aquilo que o automático faz você praticar. E a Solange fala aqui, maravilhoso, o não, né, às vezes, né, o não é muito libertador. Ele tira você daquele limbo. Né? Ah, não, Luiz, eu estou avaliando a tua proposta aqui e tal. Tá, mas quando é que você pode ter uma resposta? Ah, semana que vem, e aí, cara, como é que tá? E tal. Ah, estou avaliando aquele gerúndio, né? Estamos vendo, estamos avaliando, estamos revisitando e tal. Até que chega uma hora que é importante falar, bicho, é o seguinte, eu preciso que você diga para mim uma palavra, sim ou não. Entendeu? Para que a gente possa dar continuidade às nossas vidas. Eu pelo meu lado, você pelo seu, e a vida segue. Né? Isso, de fato, é muito libertador, sim. Bom, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Sami Pascotto, que chegou agora aqui. Bem-vinda, Sami. Para a Tatiana Interreaga também, que está chegando agora. Está sempre aí presente nos Instagram da vida e tal. Então, quem é que toparia esse desafio, né, de viver amanhã, no dia 6 de junho, amanhã vou estar no evento aqui em São Paulo, na Rua Olimpíadas, ali no Hotel Cesar Parque, falando sobre carreira no evento de inteligência de mercado, bem legal. Quem quiser e puder aparecer lá amanhã por volta das 2 da tarde até as 3, vai ser bem interessante. Mas quem é que gostaria de, por amanhã, por um período de amanhã, trabalhar esse conceito de maneira consciente? Pô, da meio-dia às 2, eu vou procurar viver, trabalhar para viver a liberdade e a verdade. Com quem quer que seja que vai cruzar o meu caminho naquele momento. Esse é o exercício, turma. Esse é o aprendizado. Né? Essas lives podem ser bacanas, podem ser legais nas discussões que a gente tem, mas é importante que possamos começar a pensar na possibilidade de aplicar alguns conceitos na nossa vida diária. Né? Aonde realmente exista autoconhecimento. As pessoas acham que autoconhecimento se faz numa sala de psicoterapia, num curso de autoconhecimento, numa sessão de coaching, numa sala de aula. Não. Ali você treina essas coisas. O autoconhecimento se dá na hora que você se relaciona com pessoas no mundo aí fora. Na hora que você começa a lidar com o chefe, a lidar com parceiros de vida, a lidar com trânsito, a lidar com notícias no jornal, e você vai começar a determinar quão livre e verdadeiro você é. Eu ouço pessoas falando, não dá para viver no Brasil, o Brasil é um país que não tem mais jeito. Eu até posso acreditar, né, que o Brasil não tem mais jeito, mas dentro desse não jeito que o país tem, como é que eu vou ser feliz dentro disso que eu tenho? Como é que eu serei feliz nesse lugar que eu estou vivendo? Senão, a minha mente vai pensar como? Eu só serei feliz se eu sair do Brasil. Aí pronto, já criei uma condição. Ou seja, é uma felicidade condicionada e não uma felicidade incondicional. Então, a felicidade condicionada, o resultado condicionado, depende de um recurso. Ah, eu só serei feliz se eu mudar do país. É uma forma de pensar, o que eu não te consideraria livre nem verdadeiro. Mas aquele que diz, bom, como ser feliz num país como esse? A partir dos recursos que eu já tenho,
aí não tem jeito. Você vai ter que buscar a sua liberdade e a sua verdade nesse contexto aí. Deixa eu dar uma boa noite para a Janice Girardi, que chegou agora. Denise levantou o braço ali e tal. Claudinha Cardoso também, lá direto de BH, minha colega de faculdade, bem-vinda, Claudinha. E o William manda aqui um petardo. Tenho trabalhado no meu dia a dia, em grande parte do tempo, seguindo os conceitos. Em pouco tempo já percebo uma diferença muito grande. Inclusive, mencionei contigo pelo WhatsApp. Então, William, conta para a galera que conceitos são esses. E com quem você anda aprendendo esses conceitos aí. Estou brincando, não precisa falar não. Né? Mas esse é o exercício, William. Você pede apoio, você recebe o apoio, você recebe o conceito, você aplica o conceito, você aprende e evolui. Essa é a dinâmica do desenvolvimento. Essa é a dinâmica da evolução humana. Aprendo, eu recebo novos estímulos, eu aplico esses estímulos, eu aprendo sobre isso, amplio minha consciência, me transformo, me expando e me torno uma outra pessoa diferente da que eu era no início da jornada. Muito legal isso, te agradeço por esse teu texto aqui e também por você me acionar na medida em que você sinta que isso é importante para você. A Denise fala aqui, esse braço quer dizer que farei esse exercício amanhã, vou me perceber. Legal, beleza. Faz o exercício e depois, se quiser, obviamente, compartilha com a gente nessa live, nas lives, né, na terça-feira que vem, dia 11, né? Ou dia 12? Dia 12, né? Terça-feira, dia 12, vamos ter a live normal, tá tudo certo. E já fica o convite para quem tiver um tema aí bacana, um tema instigante que queira sugerir, vai ser um prazer trabalhar em cima do tema que for sugerido. A Grace também levanta lá o dedinho dizendo, beleza, vamos praticar isso aí, vou praticar isso aí também. E com isso, a gente vai colocando esses conceitos na prática, né? Talvez uma filosofia em ação, uma psicologia em ação, um conceito teórico e erudito e registrado num determinado momento que eu vou colocar em ação. Minha irmã também, Rosinha, falando também vou fazer, beleza, Rô, uma bela oportunidade, né? E aí a ideia é você se apropriar dos recursos que você tem. E se você tem algo a dizer para outra pessoa que você entenda que seja verdade, deixe claro que é a sua verdade. E não necessariamente a verdade do outro. E se é uma verdade genuína, você pode falar isso com todo o amor do mundo. O Genivaldo também levantou o dedão aí, vai fazer, né? Então, nesses momentos, as nossas relações que são os grandes lugares, os grandes ambientes, os grandes habitats da prática do relacionamento e dos nossos valores. Os nossos valores são expressos nos nossos comportamentos. Os nossos comportamentos são nossos valores em movimento. Então, quando eu fiz um comportamento que não é o que eu queria ter, eu acho que as pessoas podem achar que estão enganando alguém. Pode até não estar enganando alguém, mas está enganando a si mesmo. E quando eu engano a mim mesmo, eu me prendo numa condição baseada numa mentira. Ou seja, não tem liberdade nem verdade nisso aí. A Izinha também levantou o dedão, minha prima lá, beleza. Legal, turma. Essa é a grande provocação, o grande exercício dessa nossa experiência em conjunto, que a gente tem tido aí, eu tenho tido a felicidade de viver com vocês aí toda terça-feira, já há 41 semanas aí, né? Claudinha também falou que vai levantar o dedinho, e lá no Banco do Brasil, Claudinha, tem muita oportunidade para você treinar isso que a gente está falando aqui. A Márcia está fazendo o seguinte comentário, que é esse. Recentemente recusei uma proposta de trabalho porque não me permitiria a liberdade que hoje tenho na minha posição. Não doeu recusar. Acredito piamente nisso, Márcia. Isso me permitiu exercitar minha liberdade e minha verdade. E atuar naquilo que acredito. Vi meus valores em movimento naquela escolha. É disso que a gente está falando, né? Agora, você está mencionando um exemplo, é muito legal. Parabéns, te agradeço, e todos devemos te agradecer por esse exemplo, que é um exemplo de um evento de maior monta, né? Uma proposta de trabalho, que não acontece toda hora. Mas o exercício, né, o convite é fazer esse uso no teu dia a dia, nas coisas pequenas, né? Na hora que uma pessoa, por exemplo, e isso talvez seja uma experiência bacana, na hora que alguém no trânsito dá uma fechada, você se sentir livre para agradecer.
e não preso no fato de que, porra, eu tenho que xingar esse cara. Percebe o que eu quero convidar você a pensar? Na hora que, por exemplo, uma pessoa te contrariar em coisas bobas, você ter a liberdade de falar, cara, obrigado por me contrariar. Entende? Ah, mas Luiz, isso é demais. Mas é um treino, é só um treino. É só um treino, né? Eu posso dizer para vocês que depois que eu fui trabalhar empreendendo, eu decidi, até por força de sobrevivência no primeiro momento, de prosperidade no segundo momento, estender os meus limites. Então, uma característica que eu tinha no passado, que era não levo desaforo para casa, agora eu pego o desaforo, olho para ele, me ambiento com ele, até eu perceber se aquilo é um desaforo mesmo ou se aquilo não é um aprendizado. Pô, isso é uma expansão das possibilidades, percebe? Porque desaforo é o significado que eu dou para aquilo, mas quando eu olho para aquilo, mexo naquilo, observo aquilo e percebo que aquele desaforo pode ser uma lição, pronto, eu ressignifiquei o negócio. Né? Aí a Tatiane fala aqui, eu vou ver a live, cheguei atrasada para poder entender o exercício. Tamo junto, Luiz. Beleza, Tati, beleza. Né? O exercício é simples, tá? Depois você dá uma olhada nos conceitos que nós conversamos aqui, eu e a galera toda, e você pode verificar e treinar esse negócio aí. E a Márcia fala, sim, está em exercício, isso, concordo. É esse o ponto, turma. Pequenas coisas, né? Um caixa mal educado que te maltrata no supermercado, um chefe, né, que chega e tem aquela postura mais autoritária, e aí a questão não é se ele vai mudar o jeitão dele, mas o que você vai fazer com o jeitão que ele te apresenta. Uma pessoa que eventualmente você queira falar há muito tempo, que você está com medo de falar, e você liga para ele e fala, estou te ligando porque eu estou com saudade de você. E você lidar com essa tua verdade, tendo a liberdade de praticar essa verdade. Aí você vai me dizer se isso vai fazer sentido para você ou não, e o quanto você vai se expandir nessa experiência. Tá bom? Bom, turma, são 20 horas, 52 minutos aí. Eu quero estimular... Bom, primeiro quero agradecer a todo mundo que participou. A gente teve um grupo maior de pessoas hoje aí, bem bacana. Pô, fiquei feliz com muita gente conhecida, quer dizer, todo mundo conhecido, basicamente, mas muita gente da família aí aparecendo, isso é bom, né? Um bom sinal que o santo de casa, na casa do ferreiro, o espeto é de ferro também, né? A Solange fala aqui, tenho exercitado essa questão do desaforo, está sendo libertador e transformação. E transformador, é isso aí, Solange. Eu é que transformo aquilo num desaforo, e se eu tenho o poder de dizer que aquilo é um desaforo, eu também tenho o poder de dizer que aquilo pode ser uma lição, um aprendizado, né? E aí sim, quando eu exercito esse poder, eu sou livre dentro da minha própria verdade. E posso estender isso por onde eu andar e com quem eu quiser. E com quem estiver disposto também a ouvir e assimilar esse conceito, né? Então, turma, obrigado aí pela participação, pelo debate, por estendermos esse tema para uma segunda live, né? Agora nós temos um desafio de pensar num tema para a próxima live. Se ninguém tiver um tema, eu já tenho um em mente, e se ninguém falar nada nessa live aqui, eu vou mandar depois um convite para o próximo tema, que vai ser um tema bastante, eu diria que, perturbador, né? Eu acredito que seja bastante perturbador. E quero te convidar de novo a fazer o exercício. Faz o exercício, exercita essas coisas que nós estamos discutindo aqui, que vai ser bem legal. Nós estamos indo para a live número 42, semana que vem, dia 12 de junho. Vamos para a live número 42. Eu quero muito ver se até a live número 50 a gente já tem algumas coisas novas do que a gente está fazendo, né? Claro que as sugestões são sempre bem-vindas, né? Então, o Genivaldo falou o tema, em casa de ferreiro, espeto de ferro. E santo de casa faz milagre. Esse é o grande barato, Genivaldo. E é esse um desafio importante, quer dizer, amar o próximo é você praticar o amor com aquele que está do teu lado, independente do cargo que ele tenha, se é parente, se é irmão, se é pai, mãe, se é cliente, seja o que for, né? Então esse é um bom desafio. De repente eu posso assumir essa tua sugestão e provocar a galera do quanto que é da tua responsabilidade, da minha responsabilidade, enquanto ferreiro, fazer o melhor espeto, enquanto santo, fazer o melhor milagre para quem está do meu lado. E aí é que
a medida de qualidade disso vai ser as pessoas que estão do nosso lado dizerem, de fato, quando você faz um espeto, ele é de ferro, de fato, quando você faz um milagre, ele repercute primeiro dentro de casa. Aí eu acredito que a gente esteja praticando a liderança naquele patamar que eu acredito que o mundo hoje precisa, né? De líderes que realmente assumam a responsabilidade e não delegue isso para terceiros, e não empurre para terceiros, e não culpe o outro por aquilo que é da sua responsabilidade. Ok? Bom, ouço as palmas da Tatiane aqui também, se não estiver enganado. O Carlos Rossotti acabou de chegar, bem-vindo, Carlos, lá do Sul também. Então, turma, dentro dessa batida, né, eu vou me despedindo de vocês, agradecendo, então, aí a nossa live, agradecendo esses momentos que a gente tem compartilhado. Vou colocar aqui, deixa eu ver o que eu acho aqui de interessante, uma música aqui. Bom, vou manter a mesma linha que eu estava fazendo hoje, mas vou repetir a música da semana passada, que é uma música bem legal, chama Caravan, do Duke Ellington e do Antisol. E essas duas músicas que eu botei hoje no início, que eu botei agora no final, são de um filme chamado Whiplash, Em Busca da Perfeição. Um filme excepcional que merece ser visto. Eu vi esse filme já umas 4 vezes, sendo que 2 vezes eu vi na última semana, e vale muito a pena. Então, pessoal, obrigado aí pela presença de todo mundo. Obrigado aí, Denise, boa noite. Obrigado pela inspiração, também agradeço. Obrigado aí, Genivaldo, pela presença. Carlos Rossotti aí falando que é um filmaço, de fato né? Vale a pena você ver. E desse filme você pode criar conceitos de liberdade e apropriação da verdade. Experimenta lá, tá bom? Então, turma, olha, muito obrigado aí pela presença de todo mundo. Tenham todos uma excelente semana. Boa jornada, força sempre, vamos com tudo, ok? Fiquem então um pouquinho com o Whiplash, de Duke Ellington e Juan Tisol. Perdão, Caravan, de Duke Ellington e Juan Tisol. Valeu, turma. Valeu, Edu. Obrigado aí pela presença e até a próxima. Valeu. Valeu, Claudinha. Boa noite. Sempre instigando, né? É isso aí. Valeu, William. Obrigado também. Um grande abraço. Show de bola. Valeu, Rosinha. Beijão para você também. E vamos nessa. Valeu, Chicão. Gratidão sempre também. Valeu, Tati. Bem-vinda também sempre. E vamos que vamos. Valeu, turma. Até mais. Tchau.